Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de anime que eu assisti, né, onde eu vim trazer para vocês, né, uns comentários, né, sobre o anime e as minhas impressões, né. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que se inscrevessem no canal, né, ativassem o sininho e também, né, que curtisse, comentasse, compartilhasse esse vídeo, né, e o canal com seus amigos. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, que participem do meu grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários, e também que vocês, né, me sigam nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. E outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje eu venho trazer uma série para vocês, né, que seria, né, a série Comando das Criaturas, né, que é uma série criada, né, pelo próprio presidente da DC Comics, né, ultimamente, que é o James Gunn, né, para o Max, né, baseado, né, na história, né, que tem o mesmo nome, Comando das Criaturas, né, da DC Comics nos quadrinhos, que basicamente, né, vai ser uma história ali de uns monstros, né, que existem no mundo ali, e a Amanda Waller, né, assim como o Esquadrão Suicida, ela junta, né, para fazer suas missões. Então nós vamos ter a noiva, vou falar teve episódios, né, para explicar a história de cada um deles ali, né. Então eu vou contar para vocês basicamente a premissa do filme, ou da série, e depois vou contar, né, da série animada, né, uma animação. Qual a missão que eles vão fazer, o que cada um né, nessa equipe, e por quê, né, e o que foi aconteceu no final. Primeiramente eles foram unidos, né, pelo Rick Flag Sênior, né, que é o pai do Rick Flag Jr., né, que morreu no filme do Esquadrão Suicida, né, 2, né. E ele é o pai dele ali, né? Ele é um soldado bem forte, né? E por ser pai dele ali, mesmo assim, ele é bem, vamos dizer assim, jovem, consegue bem conservado, né? E a missão dele, né, é que a Cersei, né, aquela vilã da Mulher Maravilha, né? Ela tá querendo pegar, virar um país, né? Ela tá juntando rebeldes, né? Soldados rebeldes, homens, para tomar um país e com o poder desse país tomar Temícera, né? E esses homens, né, querem lutar, basicamente são muitos Red Pill em céus, né? Porque lá é uma ilha só de mulheres, né? Então eles têm esse negócio que eles querem lutar lá. E a equipe que ela escolhe é o Rick Flag, né? Que é o pai do Rick Flag Jr., né? Aquele mesmo soldado que participou dos dois filmes do Esquadrão Suicida. Aí nós temos também, né, que participou, né, do Esquadrão Suicida, nós temos a Doninha, né? Que a Doninha, né, muita gente pensou, tive até essa piada, né, que muita gente pensou que ele era um lobisomem, né, lá naquele filme do Esquadrão Suicida, mas não, a gente não sabe o que ele é ainda, né? Você sabe que ele é uma criatura que ele já era assim mesmo. A gente não viu se teve algum experimento científico ou se ele era alguma aberração, alguma coisa assim, mas não mostra, né, como ele era. Só mostrou que ele vivia na selva ali, né, uma florestinha, onde ele comia frutas e todas essas coisas, e ele viu, né, umas crianças, tipo um orfanato, né, umas crianças brincando. E as crianças brincavam de bola ali e tal, né? Então, e começaram a fazer amizade com ele, né? E eles brincavam ali, ele não era perigo nenhum, né, para todas aquelas crianças. Então ele brincou ali com as crianças e tal. Só que um dia, né, um caçador viu, né, ele brincando, né, e chamou a polícia, falando que um lobisomem, né, estava ali junto com as crianças no orfanato. Porque ele aparentemente parecia mesmo um lobisomem. Então o cara pegou uma arma, né, e quis matar ele ali, né. Só que todas as crianças fugiram, né, para dentro do orfanato e foram para um porão, né. E o que acabou que acidentalmente, né, eles tacaram fogo ali na escola. E então, né, ele tentou, né, a polícia foi atrás, né, mesmo não acreditando nessa história do lobisomem, e ele tentou, né, salvar todas as crianças ali, só que não deu, né. Porque na hora que ele estava arrastando as crianças no meio do fogo para trazer lá para fora, né, os policiais, né, e a população pensou, né, que foi ele que causou o fogo e foi ele também que ele estava matando as crianças, né, pelo jeito que ele não conseguia mexer direito as mãos, né, ele anda de 4, então ele estava puxando, né, as crianças pela boca assim, e muita gente pensou que ele estava fazendo um ataque. Então, né, atiraram fogo nele, né, e acabaram prendendo ele. E até no filme mostra, né, falando todo mundo falava que achava ele bonitinho, e ele falava, né, que ele tinha matado, né, 27 crianças.
Então esse negócio é que ele levou, né, a culpa, né, porque ele não sabe falar, nada do tipo, e tem uma psicóloga, né, que ela percebeu isso, né, nele, né, e tenta provar a inocência dele, né, que ele não matou essas crianças. Nós vamos ter também, né, a noiva, né, que é a noiva do Frankenstein, que basicamente, né, o Dr. Frankenstein, né, ele criou o Frankenstein, que foi com corpos, né, ele juntou corpos e fez um corpo só, e nisso ele acabou criando, né, o Frankenstein. Só que ele nasceu por causa de um raio, só que ele ficou meio burro assim, né? Ele não sabia direito. Acho que muitos se dizem, né, na história do Frankenstein porque falta a alma a ele, né? Então ele falou, né, que ele queria ter uma esposa também, porque todo mundo tinha esposa, todos os animais tinham esposa, menos ele que tinha uma esposa. Então ele trouxe vários pedaços, né, de mulheres para o doutor, né, também criar, né, uma noiva para ele. E o doutor não queria criar essa noiva, mas acabou que ele falou, né, que todo mundo tem noiva e eu não tenho, então eu vou matar as parceiras de todo mundo, até a sua. Ele falou, não, tá bom, então eu vou criar uma noiva para você. Então ele juntou vários pedaços, né, de várias mulheres e acabou criando, né, com o raio também, uma noiva para o Frankenstein. Só que o que aconteceu, né, que ela tem que aprender a falar, tem que aprender a fazer tudo, né, antes de virar a noiva do Frankenstein, né? Só que o que aconteceu, né, foi que com o professor, né, o doutor Frankenstein estava ensinando para ela tudo como o que falar, o que fazer, como é o nome de tudo, né, português e tal. Então ela acabou, né, se apaixonando pelo doutor e eles tiveram uma noite de amor, vamos dizer assim, né? Eles se pegaram ali e o Frankenstein pegou isso no flagra, né? Então ele matou o doutor Frankenstein e matou todo mundo ali, né? Então ele quer casar, ele diz que ama muito a noiva de Frankenstein, só que acaba que ela não gosta dele, né? Então ela foge e cria uma vida e depois disso, né, ele sempre encontra ela, né? Então ela mostrou que ela já teve vida como cigana, vida no Egito, vida no Velho Oeste, vida em tudo quanto é lugar, e sempre o Frankenstein arruma um jeito, né, de achar ela. E temos também, né, na equipe, nós temos o Dr. Fósforo, né, que é basicamente um vilão do Batman ali, e onde ele estava procurando, né, uma cura, né, para o câncer, junto com seus... Só que ele não tinha dinheiro, né, para fazer essa pesquisa e acabou fazendo pesquisa, né, para um vilão, né, ali do crime de Gotham. E esse vilão do crime, né, ele queria, né, que ele descobria uma arma de radiação, né, para ele usar, né, contra os outros vilões. Só que o que aconteceu, né, foi que ele não quis, né, entregar essa arma para o vilão, o mafioso lá de Gotham, e acabou, né, que o mafioso passivo se vingar dele, prendeu ele na máquina e transformou ele num esqueleto, né, radioativo. Então isso acabou com a vida dele, né? Acabou com a vida que ele podia ter com a mulher e com os filhos, né? Que o bandido também matou. Então ele caçou, né, todos os mafiosos ali que participaram disso, né? Matou eles tudo, né? E acabou sendo preso. Então, por último, nós temos também, a que vai participar da equipe, a Nina, né? Que a Nina, né, é como se fosse um tritão, né? Um homem-peixe, que basicamente, né, ela nasceu com um problema, né? Que o seu pulmão era para fora do corpo, né? Então ela não conseguia respirar, não conseguia fazer nada. Só que basicamente o seu pai era um cientista, né? Um inventor, e ele criou uma máquina, né, para ela poder respirar e andar. Então ela vivia com uma máquina muito pesada e a mãe não conseguiu aguentar ver isso, né? E acabou fugindo, né? Deixando a filha só para o pai, né? Ela meio que falou que a filha era uma aberração, que não deveria estar viva. Então, né? Que ele iria, né? Ela iria abandonar, né? Então só o pai ficou criando ela e tal. Então o pai decidiu, né, que iria fazer um teste, né, uma coisa, né, para ela parar de não precisar, né, andar, né, com aquele peso todo, né, com aquela máquina. Então a Nina ela acabou fazendo uma cirurgia e misturando ela com biologia de animais, né, a biologia dela com a biologia de animais, e acabou que ela virou uma mulher peixe, né? Então ela tinha que andar com um aquário na cabeça para poder respirar, porque ela só respirava debaixo d'água. Então acabou que ela começou a ir para a escola e tudo, né? Só que ela começou a sofrer muito bullying, né? Que ela estudava em casa, né? Só que aí ele falou, né, que ela precisava se conviver com outras pessoas, né? E lá na escola ela começou a sofrer muito bullying, né? Até teve um menino, né, que fingiu gostar dela só para zoar e tal, e ela decidiu, né, que o mundo, né, que o mundo dos humanos não era para ela. Então ela fugiu para os esgotos, né, e começou a viver lá nos esgotos, né? Caçava um peixe e tal. Só que então ela foi vista, né, à luz do luar, e muita gente pensou, né, que ela era um monstro, né, do pântano. Tinha esse negócio, né, que ela era um monstro do pântano, porque às vezes ela era avistada por alguém. Então eles capturaram ela
E quando estava capturando, né, o pai dela tentou defender ela e acabou morrendo, né? Então ela é uma das prisioneiras da Amanda Waller, né? E acabou virando, né? Acabou virando parte dessa equipe do Comando das Criaturas, né? Porque o que aconteceu em Corto Maltese, né? Acabou atrapalhando e ela não está podendo usar o Esquadrão Suicida no momento. Então o que aconteceu, né, foi que cada um daqueles monstros ali são monstros, mas eles são, né, só viraram vilões, né, por causa de coisas do destino, né? Por preconceito com sua aparência, entre outras coisas, né? Porque eles não eram, né, para ser vilões. Então agora voltando, né? Já contou a história de todos eles ali que passou em episódios. Agora nós temos, né? A missão, né, que é defender a princesa, que a princesa é uma menina muito linda, né, ele já faz um romance ali com o Rick Flag, né, eles começam a se relacionar bastante ali durante os eventos, né, e vai ter a guerrinha ali, né, os soldados desse país, eles têm como se diz, umas armaduras, né, bem poderosas, então eles conseguem lutar, né, e a noiva, né, consegue vencer a Cersei, né, e também derrotarem, né, os soldados dela, né, os Red Pill e Incel, e acabou, né, que eles conseguiram resolver esse problema. Só que a Cersei lá, né, ela vai lá e fala, né, que ela teve uma visão, né, que ela queria dominar o mundo, né, e no final, né, a Amanda Waller pegou na mão dela, né, e viu essa visão. E falaram, né, uma cientista política lá que estuda sobre Temícera, ela falou, né, que nunca que a Cersei não consegue controlar, né, as visões que ela tem, e também todas as visões, né, que ela teve em Temícera, acabou que ela conseguiu, né, ser verdade, né, tanto que que teve uma vez, né, que ela avisou que teria um tsunami e ninguém acreditou, e só que acreditaram, né, conseguiram sobreviver, né, que se esconderam. Então, né, depois o Rick Flag não acreditou, né, que eles fizeram uma missão para matar, né, a princesa, e o Rick Flag falou, né, que não acreditava, né, que ela iria, né, destruir o mundo. Então a Amanda Waller fala, né, não é porque você transou com ela que significa que ela é uma boa pessoa. Então, né, quem aparece, né, para querer bater no Rick Flag, né, é o Frankenstein, né, falando que ele estava muito perto falando com a noiva, né, então poderia ser, né, que ele estivesse ficando, mas ela falou que ele explicou ali que não estava ficando, que não sei o que, e queria ajudar eles, né, o Frankenstein, a ter, né, o amor dela de volta. Então o Frankenstein, ele passa um flashback dele, né, contando a história dele ali também, onde ele viveu ali com o Dr. Frankenstein até o momento da noiva, né, só que a noiva foi lá, queimou ele, tirou nele, enfiou a espada nele a porra toda para deixar ele morrer, e ele caiu no lago, né, e acabou que uma cigana, né, uma bruxa achou ele, né, junto com o seu cachorro, então cuidou dos ferimentos dele, né, e tal, e criaram ele um pouco, né, ele também ganhou uma arma dela, né, uma espingarda e roupas, e ele ficou vivendo ali um pouco com ela, né, só com a mulher, só que ele soube, né, que a noiva, né, do Frankenstein foi vista em algum lugar. Então ele ia atrás dela, né? A cigana tenta falar, né, que a vida com ele estava legal, né, que ela estava vivendo ali e que a noiva não amava ele, né? Falou que eu tenho que ir lá conquistar meu amor dela e não sei o que mais lá. E ela falou assim: eu sei que a sua vida vai ser difícil sem mim aqui. Então para resolver esse problema ele mata a senhorinha. Pensando que é difícil ela viver sem ele acaba matando, né? Porque para tudo que ele quer resolver na história dele ali, né, é matando a pessoa porque ele resolve. Uma criança está muito triste, falando, será que eu mato ela para não ser mais triste? Então tudo que ele quer para resolver, né, é através da morte, né, o Frankenstein. Então ele vai ajudar o Rick Flag Jr., né, e eles descobriram, né, que aquela cientista estava morta, e quem era que estava usando o papel dela, falando que a Sansa sempre aceitava, era o cara de barro, né, que ele queria criar, né, um evento mundial ali, né, que os Estados Unidos atacassem um país e criasse uma guerra ali. Só que os outros soldados não sabem, né, que é o Fósforo, a Doninha e a Nina, né, e a noiva. Então eles fazem um planejamento ali para matar a princesa, né, que está vivendo sua vida normal, ela não quer saber de parar, porque sua vida está sendo ameaçada de morte, né, e aconteceu, né, que eles mandaram, né, a Nina matar, né, porque a princesa estava nadando, né, e a Nina consegue esperar debaixo d'água. A Doninha não queria, né, não queria que matassem a princesa, porque a princesa brincava muito com a Doninha, né? Foi uma das pessoas que respeitou a Doninha como se fosse uma pessoa normal. Então a Doninha gritou, né, na hora que iriam matar a princesa, e a princesa acabou vendo, né, a Nina vindo debaixo d'água. Então ela entrou em luta corporal, a Nina não era uma guerreira, né? Então a princesa acabou tomando a espada e enfiando, né, na Nina.
Então, os Estados Unidos se desculpou, né, por causa disso. Falaram que foi um mal entendido, que era para matar a princesa, então não acabaram não matando. E também não teve coisas mais sérias ali, né? Só que a Nina morreu, né? E no fim mostra, né, que outras criaturas, né, que podem ser usadas em outras temporadas de criaturas comuns, como uma mulher vampira, uma múmia, um negócio ali, que estão presos ali na prisão também. Só que a noiva do Frankenstein, né, volta sozinha lá para matar a princesa, porque ela falou que ele matou a única pessoa, né, que considerou ela amiga um dia, né? E é assim que acaba a série, né? Eu gostei bastante dessa série animada, né, do Comando das Criaturas. Eu acho que poderia ter mais temporadas, né? Uma temporada por ano dessa aí seria bem legal. Que foi um desenho que foi bem legal, né? E até agora, né, não vi nada que o James Gunn fez, né, que foi ruim, né? Acho que o pior dos filmes que ele fez foi o Esquadrão Suicida, porque eu achei muita comédia ali naquela historinha ali, mas ainda assim, né, é um filme legal. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né? Se inscreve no canal e me ajuda aí na minha monetização, porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano, né? Para poder monetizar. Então é isso, galera. Daí, jogo.